Olá, turma, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre o reino planta, também conhecido como reino vegetal. Então, o que a gente precisa saber sobre o reino planta? São seres eucariontes, então eles apresentam uma célula com um núcleo bem definido, envolvido por membranas. Células eucariontes vegetais, elas apresentam parede celular, membrana plasmática, então a parede celular, aqui, a membrana plasmática, o núcleo bem definido, envolvido por membranas. A gente também tem os ribossomos, o complexo Golgiense, nós temos as mitocôndrias e nós temos também, principalmente, exclusivo do reino vegetal, os cloroplastos, que são células onde vai conter o pigmento, né, da clorofila, que vai dar a cor verde às plantas, cor verde às folhas. Então, e é aqui que ocorre a fotossíntese. São pluricelulares, apresentando mais de uma célula, são autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, e a maioria das plantas são fotossintetizantes, ou seja, elas fazem a fotossíntese. Então, a partir da fotossíntese que elas vão produzir a sua matéria orgânica. Então, como eu falei, os cloroplastos, que são essa estruturinha verde aqui, né? É uma organela celular encontrada em células de vegetais e de algas. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, os cloroplastos são essas estruturazinhas aqui verdes. E por que elas são verdes? Por causa do pigmento de clorofila que elas apresentam. O cloroplasto é rico em clorofila, um pigmento verde, que atua no processo de fotossíntese e é responsável por garantir a cor verde das plantas e das algas verdes, certo? Dentro do grupo Plantae, né, do reino vegetal, nós temos 4 grupos de plantas, que são as briófitas, que são essa imagem aqui, são plantas de pequeno porte que vivem em ambientes úmidos. Nós temos as pteridófitas como representantes. Nós temos as samambaias, as avencas. Nós temos também as gimnospermas, que são as coníferas ou as araucárias. E nós temos as angiospermas, que são um grupo de plantas bem evoluído, que apresentam flores e também frutos. Então, primeiramente vamos falar sobre as briófitas. As briófitas, elas foram as primeiras plantas a habitarem um ambiente terrestre. Então, na escala evolutiva, as primeiras plantas que surgiram foram essas plantas, as briófitas. As briófitas são organismos multicelulares autotróficos, então elas produzem seu próprio alimento. São de pequeno porte, então são bem pequenas, chegando, a maioria não ultrapassa 30 centímetros. Vivem em ambientes úmidos e sombreados e não possuem sistema de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas avasculares. Então, o que a gente precisa saber das briófitas? São plantas de pequeno porte, e por esse motivo, né, por elas serem de pequeno porte, elas são avasculares. Então, por elas não ter vasos condutores de seiva, fazem elas serem assim de pequeno porte. E elas são plantas que vivem apenas em ambientes úmidos e sombreados. Quais são os representantes das briófitas? Os musgos, as hepáticas e os antocélios. O musgo aqui, gente, está representado nessa imagem. Como que é dividido o corpo? As briófitas, elas não apresentam raízes, caules e folhas.
verdadeiras. Elas apresentam rizóides, que são como se fosse as raízes, porém são menos evoluídas. Então, rizóide, cauloide e filóide. A fase duradoura, ou seja, a fase que mais vive das briófitas, é chamada de gametófito, que é essa estrutura verde. Então vai ser mais comum, como elas vivem em ambientes úmidos, elas vivem em florestas, na Mata Atlântica, em João Pessoa, por exemplo, a gente encontra, em areia também a gente encontra areia, na cidade de Areia. A gente encontra briófitas também. Então a fase que mais dura é o gametófito, que é essa parte verde da folha, aliás, das briófitas. Acima do gametófito pode surgir uma estrutura que ela vai produzir esporos, que nós chamamos de esporófito, que é essa estrutura aqui, e aqui em cima a gente tem a cápsula. É na cápsula que é produzido os esporos. Então nós temos a haste e a cápsula, certo? E esse conjunto é chamado de esporófito. Então aqui as imagens mostram os musgos, né, que são um dos representantes das briófitas. Então, se você vê muros, se você for um local que tiver como se fosse um tapete verde cobrindo as rochas, ali está as briófitas, os musgos, né? Então é comum encontrar esses musgos sobre rochas, sobre troncos de árvores, certo? E aqui está um musgo. Estrutura aqui do gametófito, que é o verdinho, e o esporófito aqui, ó, a haste e a cápsula onde vai estar, onde vai ser produzidos os esporos. Então, como que ocorre o ciclo reprodutivo das briófitas? As briófitas, elas tanto vai ter o gametófito masculino como o gametófito feminino. No gametófito masculino, nós vamos ter os gametas masculinos, que são os anterozóides, e eles apresentam, eles são flagelados, que vai facilitar o quê? No momento da fecundação, se tiver água no local, ele conseguir nadar até a oosfera. Então, o gametófito feminino vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Então, essa fase aqui é chamada de fase sexuada, porque nós temos gametas, presença de gametas. Então, como que ocorre o transporte do gameta masculino até a oosfera? Como são plantas que vivem em ambientes úmidos, elas precisam de água, gente, tanto para se desenvolver como para elas se reproduzirem. Então, o gametófito masculino, que é um anterozoide, ele vai nadar através da água, da chuva ou no orvalho, até a oosfera, que é o gameta feminino. Então, o encontro desses dois gametas vai causar a fecundação. Quando tem a fecundação, vai ter a formação do embrião. Então, aqui nós temos agora o gametófito com a presença do embrião. Quando tem a formação desse embrião, vai surgir o quê? Vai surgir o esporófito, que é composto pela haste, né? E a cápsula que vai produzir esporos. Esses esporos são células reprodutivas também. Porém, quando a gente tem a produção de esporo, nós vamos ter a reprodução de forma assexuada, ou seja, sem a formação de gametas. Então, nós temos a fase sexuada com a presença de gametas e a fase assexuada sem a formação de gametas, quando a gente tem aqui a presença do esporófito. Esses esporos produzidos na cápsula, eles vão ficar maduros e essa cápsula vai se abrir. Quando ela se abre, ela lança esses esporos no ambiente. E esses esporos vai dar origem a novos gametófitos, que por sua vez podem ser gametófitos masculinos ou femininos, dando origem novamente ao ciclo, certo? E agora a gente vai estudar as pteridófitas, que são o segundo grupo de plantas.
As pteridófitas são um grupo de plantas em que se observam a presença de xilema e floema, ou seja, os vasos condutores. Então, o que a gente vê? A partir das pteridófitas vai ter vasos condutores de seiva, então elas vão apresentar um porte maior, elas vão ser vai ser maiores do que as briófitas, que são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Então, as pteridófitas são vasculares e elas têm a ausência de sementes. Então, nesse grupo de plantas ainda não tem sementes. Então, os vasos condutores possibilitou um transporte mais rápido de água pelo corpo vegetal e favoreceu o surgimento de plantas de porte elevado. No Brasil, há cerca de 1.000 espécies de pteridófitas, sendo possível citar como representante deste grupo as samambaias e as cavalinhas. A maioria das pteridófitas, gente, é terrestre e, como as briófitas, vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Então, como as briófitas, elas também precisam estar em locais úmidos e sombreados para poder fazer a sua reprodução e também o seu desenvolvimento. Então, aqui, alguns representantes. Nós temos as samambaias, os xaxins, então são um grupo de plantas maiores, tá vendo? Por apresentar os vasos condutores de seiva, nós também temos as cavalinhas, são grupos das pteridófitas. Como que ocorre o ciclo reprodutivo das pteridófitas? Aqui nós temos representando uma samambaia, então a gente já tem a folha, né, da samambaia, a gente também tem o caule delas e as raízes. E essa estrutura aqui que nasce pequenininha, assim, em formato de assim, curvado, é chamada de bafo, certo? Nas folhas, se a gente for observar, nas folhas das pteridófitas tem algumas estruturazinhas chamadas de soros, gente, nos soros, que nós vamos ter aqui, ó, os esporângios, que vão produzir os esporos através de meiose. Então, aqueles pontinhos alaranjados, aquelas bolinhas nas pteridófitas são os soros, onde vai ter a produção de esporos. O que acontece? Esses esporos, eles vão ser lançados na terra, né, no ambiente. E aí, nós temos a presença do prótalo, que é o gametófito, em forma, gente, de coração. Então, o prótalo das pteridófitas é onde vai ter tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Aqui, ó, aqui nós temos os anterídeos, que vai guardar os anterozoides, que são os gametas masculinos. E nós também temos a oosfera, que vai estar aqui no arquegônio. A oosfera é o gameta feminino. Então, nesse gametófito, porque existem, assim como as briófitas, tem tanto o esporófito, que é a fase duradoura das pteridófitas, como nós também temos a fase do gametófito, que é a fase passageira das pteridófitas. Então, o gametófito ele vai ser em forma de coração e vai ter tanto gametas femininos, que é a oosfera, como gametas masculinos na mesma flor, entendeu? Na mesma estrutura. Como elas são plantas também que vivem em ambientes úmidos, elas precisam de água para poder se reproduzir. Então, os anterozoides, eles nadam até a oosfera através da água. Tá vendo aqui, ó? Esse é um anterozoide. Ele tem esses flagelozinhos. Com a água, eles conseguem nadar até a oosfera
E aí, com o encontro desses dois gametas, tem a fecundação. Através de mitoses, esse embrião ele vai se desenvolver, formando aí novamente o esporófito, que depois dele se desenvolver, ele vai ficar dessa forma aqui. Ele vai crescer e vai ficar igual a essa imagem. Essa estrutura aqui é o gametófito. Como ele é uma fase passageira, ele quando tem a fecundação, né, ele vai se degenerar e vai ficar apenas a formação do esporófito. E aí primeiro nasce essa estruturazinha, o báculo, e depois ela vai se desenvolver nessa folha aqui, que é o esporófito. Então, nas pteridófitas, o esporófito, que é essa folha, ela destaca-se por ser a geração dominante. Então, quando a gente vê uma samambaia, o que a gente observa? A gente observa, primeiramente, a folha, né, que é a fase do esporófito. Por que esporófito? Porque ela vai produzir os esporos. Então, o esporófito nesse grupo é maior e também mais complexo do que o gametófito. Essa característica também diferencia das briófitas, uma vez que nas briófitas a geração dominante era o gametófito. Né? Lembram que era aquela estruturazinha verde? E nas pteridófitas a geração dominante, a que mais viva, a que mais dura, é o esporófito. Essa estrutura aqui. E aí nós temos um outro grupo, que é o grupo das gimnospermas. As gimnospermas, gente, é um outro grupo de plantas em que receberam esse nome pelo fato de suas sementes não se encontrarem no interior de um fruto. Elas representam um importante avanço evolutivo, pois foram as primeiras plantas a apresentarem sementes. Então, qual o grupo de plantas que apresentou sementes? Gimnospermas, certo? No Brasil, o representante mais comum é a araucária ou o pinheiro do Paraná. O nome científico dessa araucária é a Araucária angustifolia. É uma gimnosperma típica da região sul que produz uma semente comestível. Então, a semente das angiospermas, aliás, das gimnospermas, é chamada de pinhão. Esse aqui, gente, são as sementes das gimnospermas. São plantas vasculares, assim como as pteridófitas. Essas plantas não produzem flores e nem frutos, elas apresentam apenas as sementes, tendo as estruturas reprodutivas organizadas em estróbilos, os quais são popularmente conhecidos como pinhas ou cones. Então, as estruturas reprodutivas das gimnospermas não são flores, porque esse grupo ainda não apresenta flores, e sim eles são chamados de estróbilos, certo? Então, entretanto, as gimnospermas apresentam uma outra estratégia reprodutiva, passando a não depender mais da água para o transporte dos gametas. Nessas plantas, vai ter os cones femininos, que vão produzir a oosfera, seja os gametas femininos, ou o cone feminino aqui, ó. Nesse cone vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. E a gente vai ter também a presença de cones masculinos, que são essa estrutura aqui, que produzem os grãos de pólen, ou seja, os gametas masculinos, que são transportados para o cone feminino através do vento. O transporte desse grão de pólen até a estrutura feminina é chamado de polinização. Então, quando a gente tem um transporte do grão de pólen para a estrutura feminina, nós chamamos disso de polinização. Então, aqui a gente tem o exemplo do ciclo reprodutivo das gimnospermas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o pinheiro, né, que vai produzir um pinheiro vai produzir o cone feminino e o outro cone masculino. No cone masculino, nós vamos ter os grãos de pólen, que é o quê? O gameta masculino. Esses grãos de pólen, eles podem ser levados através do vento, então são plantas que não precisam mais da água para se reproduzir. E aqui nós temos o cone feminino, certo? Os grãos de pólen, eles vão ser transportados
através do vento até o cone feminino. E no cone feminino a gente vai ter o que? A oosfera, que é o gameta feminino. Quando esses grãos de pólen eles chegam até a estrutura do cone feminino, vai ter a produção, o surgimento de um tubo polínico. Esse tubo ele ajuda esses grãos de pólen chegar até a oosfera. Então, o grão de pólen conseguiu chegar até a oosfera, houve fecundação. Quando há fecundação, a gente já vai ter o embrião se desenvolvendo. E dentro deste, a gente vai ter também a semente, né? Já. Então, dentro da semente se desenvolve o embrião e aqui dentro vai ter uma reserva de alimento, que é para esse embrião ele se nutrir. E aí, quando essa semente ela cai no meio ambiente, ela vai se desenvolver gerando uma nova planta, né, que vai se desenvolver e vai produzir tanto como masculino como femininos, e aí vai surgir novamente, dando origem ao ciclo reprodutivo das gimnospermas. E por fim, nós temos o último grupo, que é o grupo da angiospermas, que são um grupo onde tem uma diversidade, gente, de flores. A partir desse grupo surgiram as flores e os frutos, certo? Então, as angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar flor e fruto, apenas neste grupo. Esse grupo vegetal é o que apresenta a maior diversidade de espécies, sendo estimado um total de 450 mil espécies diferentes. Entre exemplos de angiospermas, a gente pode citar a roseira, a mangueira, o arrozeiro, o feijoeiro, os lírios, as orquídeas, o coqueiro e várias outras espécies. Então, a flor, pessoal, das angiospermas é o local onde ocorre a fecundação, né? A estrutura reprodutora das angiospermas. E aqui o que a gente observa? A gente tem a presença das pétalas, que são de mais variadas cores, são atrativas, cheirosas. E nós temos também em algumas plantas, como exemplo aqui essa flor, tanto estruturas masculinas como estruturas femininas. A estrutura masculina da planta é chamada de estame. No estame nós temos a antera, que vai produzir os grãos de pólen, e o filete. E a estrutura feminina, que é chamada de gineceu, nós temos o carpelo, que é toda essa estrutura aqui, ó, que apresenta o estigma, que é essa região onde os grãos de pólen vão cair, né? Vão se depositar. Nós temos o estilete, que é essa estrutura mais comprida, e nós temos o ovário, onde vai ter o óvulo, gente. E aí nós também temos as sépalas, que geralmente elas ficam abaixo das pétalas e são geralmente de cor verde. Então, característica exclusiva das angiospermas é a presença de fruto envolvendo a semente. Então, como a gente vê aqui, ó, olha o fruto da angiosperma. Esse fruto envolve a semente. A gente viu nas gimnospermas que elas são plantas que apresentam apenas sementes. Já as angiospermas vai ter presença de flores, sementes e frutos envolvendo as sementes. Os frutos, eles são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores após o processo de fecundação. Então, aqui nós temos a flor. Essa flor, ela foi polinizada através do grão de pólen e quando ocorreu a fecundação, o ovário, gente, ele cresce formando o fruto. E os grãos de pólen vão se transformar em sementes. O processo de polinização é quando os grãos de pólen são transportados dos estames para o estigma da flor. O processo de polinização é quando os grãos de pólen aqui caem sobre o estigma da flor, cresce um tubo polínico que vai levar
esse grão de pólen até o ovário e vai desenvolver o fruto. Então, as flores vistosas, as flores chamativas, coloridas e que liberam odores são essenciais para garantir a atração de polinizadores. O transporte de pólen é feito, gente, por insetos e outros animais, como aves e morcegos. Então, as flores, quanto mais coloridas e cheirosas, mais elas vão atrair os polinizadores. E aqui nós temos o ciclo reprodutivo das angiospermas. Aqui a gente tem a imagem da maçã, a planta, né, que produz maçã. E a flor dela vai ter tanto as estruturas masculinas como a estrutura feminina. Aqui na estrutura masculina, na antera, encontra-se os grãos de pólen. Então, se por exemplo, uma abelha vir aqui, né, pousar em cima da antera, que tem um grão de pólen, e depois tentar se alimentar do néctar da flor, ele vai trazer esse grão de pólen até o estigma, e aí esse grão de pólen vai cair aqui, vai descer até o ovário. Quando tem o encontro do grão de pólen com o ovário, vai ter a fertilização, ou seja, a formação do zigoto, olha os zigotos formando. E aí cresce um embrião, e esse embrião vai se nutrir e vai dar origem ao fruto. Então aqui nós temos a semente e o fruto desenvolvido. Essa semente, quando os animais se alimentam desse fruto, por exemplo, pode liberar, né, essa semente no ambiente. Essa semente ela pode germinar e dar origem a uma nova planta. Gente, e é isso. Essa foi a nossa aula, né? A gente conheceu os grupos de plantas. Então são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!